Agora sim, valendo. E aí, galera? Tô vendo aí a Tati que já está conosco aqui no chat. Para a Tati e mais quem estiver conosco, boa noite. E para quem for nos assistir depois, seja na roxinha ou lá na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa aonde seja, o importante é que você esteja confortável para mais um Boteco World of Darkness, que é um espaço aqui que a gente junta uma galera para conversar sobre vários assuntos dos jogos de Mundo das Trevas. É, Hoje estava previsto para estarmos em 4 pessoas, mas ocorreu que tanto a Gilda quanto a Vivi não puderam estar conosco. Então vocês terão que nos engolir hoje, eu e o Breno. Vocês que lutem. Mentira. Espero que seja tão bom quanto quando as meninas estão presentes. Sendo assim, Breno, tu tá por aí para dar boa noite? Salve Raga, salve pessoal. Estamos aí com a matia desfalcada, mas ainda em pé para lutar contra o Wyrm. É isso aí. Bom, e hoje, como o Breno já deu a dica, hoje é noite de Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Especificamente o frenesi e o delírio que os lobisomens enfrentam nesta edição. E como sempre, vou trazer aqui partes do conteúdo do livro para compartilhar com vocês. E em seguida a gente troca uma ideia, eu e o Breno. E quem mais quiser aí no chat deixar algum comentário, pode deixar que vocês vão estar aqui participando também do processo. Então vamos lá. O primeiro trecho é, naturalmente, sobre o frenesi. Quando na forma Crinos, o Garou sempre se sente sob a ameaça de perder o controle. E enquanto a fúria ordinária pode fazê-lo atacar no momento, o frenesi é uma completa e estendida perda de controle quando o lobisomem solta sua fúria completa em tudo em volta dele. E aí entramos no entrando em frenesi. Um Garou entra em frenesi se, no começo de um turno, enquanto na forma Crinos, ele não matou alguma coisa no turno anterior. E ele falha ao gastar um ponto de força de vontade. Isso pode ser voluntariamente, como uma resposta às chances desanimadoras, ou involuntariamente se a força de vontade do Garou for completamente reduzida. O narrador também pode pedir por um teste de frenesi nos casos de extrema provocação, tal como qualquer prejuízo dos pilares, ou seja, os pilares sofrendo algum dano psicológico ou físico, em cujo caso um teste de força de vontade deve ser feito contra a dificuldade 2 ou 3 na forma Crinos. Então temos aqui a condição, precisa estar na forma Crinos e não no começo do turno, enquanto na forma Crinos, se ele não matou alguma coisa no turno anterior e falhar no teste de força de vontade, voilá. Criança está em Crinos e a ficha passa para a mão do narrador. O que tu acha disso, Breno? Ficou fácil demais de perder o personagem assim? Breno? Breno? Você está conosco, Breno? Opa. Alô? Eu acho que o Breno está sem áudio. Ele saiu, daqui a pouco está se juntando a gente. Então, o que vocês acham, na opinião de vocês? Ficou mais fácil entrar em frenesi? Porque, olha, não é assim tão simples você matar alguma coisa. Opa, tá de volta, Breno? Alô, alô? Alô, alô? Tô vendo que hoje não tá bom pro Breno. Mas enfim, enquanto o Breno vai ajustando aí o equipamento dele, vou dar aqui continuidade. Então, não é tão simples assim matar alguma coisa. E aí também resta dizer o que é alguma coisa, defina alguma coisa. Precisa estar vivo para poder morrer esta coisa? E aí, se for estar vivo, significa que espíritos ou até fantasmas
possam não estar exatamente vivos. E aí, como é que resolve isso? Então, imagino eu que seja com relação a seres vivos, partindo do que eu li aqui. Seres vivos que, porventura, morreram nas mãos do Garou, e aí está garantida a permanência na forma Crinos sem cair no frenesi. Mas está aqui a condição: se está em Crinos, não matou em nada, precisa fazer teste para gastar um ponto de força de vontade, e se falhar, para um frenesi. E aí, Breno? Tá me ouvindo, Raga? Agora sim. Tá conseguindo? Tá? Beleza. Então tá contigo. Pois é, me perguntaste se tá mais fácil de perder o controle, né? Morrer a gente sabe que não tá mais fácil. Uhum. Já discutiu isso em uma outra lua. Mas quanto a perder pelo menos por algum momento, né, o personagem, sim, cara, tá. As rédeas estão mais curtas nesse aspecto, né? Tá bem, como posso dizer? As regras te limitam no sentido de não exagerares, ou como a gente diz por aqui, não aloprares, né? E se a gente for relembrar dos antigos ensinamentos dos peregrinos silenciosos, perder o controle, né, entrar em frenesi, nada mais é do que beijar a Wyrm. Então, eu acredito que essa metáfora ela está respaldada nas regras agora. Uma outra coisa que me chamou a atenção: a condição para entrar em frenesi é estar na forma Crinos. Isso acaba não criando um desestímulo para o personagem ficar na forma Crinos? Melhor dizendo, evitar a forma Crinos? Eu acho que sim. E assim, pensando em paralelo com os outros jogos, como por exemplo o Forsaken, que aqui ficou traduzido como Lobisomem do... Eu estou tentando lembrar aqui. Eu só veio agora o nome em inglês. Isso. Lá eles também têm um limite de turnos para ficar na forma de batalha lá, que não Isso. é Crinos o nome, se eu não me engano é outro nome. Não, é Crinos. Lá foi mantido Crinos. É Crinos também? É. Pois é, e tem uma limitação de turnos. E voltando ao que eu tinha acabado de falar, eu não sei se o pessoal que está ouvindo aí lembra, mas o livro da tribo dos peregrinos, dos portadores da luz interior, ela era a única que não tinha quadrinho com diálogo. Eram 5 páginas, cada uma forma. E cada forma estava sob a influência de algum membro da tríade. E adivinhe qual era a forma que estava sob a influência da Wyrm? A forma guerreira, a famosa forma tríade. É isso aí. Então eu acho que a metáfora caiu muito bem, né? A lenda junto às regras. Caiu como uma luva. É claro que jogando, e eu passei por isso jogando, é um pouco mais complicado. A gente tem que criar estratégias, né? Que não deixa de ser algo que é parte do jogo também, né, gente? Sim. A gente pode achar, tá muito limitado e tal, mas é parte do jogo, gente. É pensar o momento certo, a hora certa. Eu, inclusive, quase perdi controle, lembro, jogando. Foi, verdade. Eu imagino que o que antes a gente via em mesa, em que os jogadores faziam com que os seus personagens permanecessem o mais tempo possível na forma Crinos, sem se preocupar com as consequências que isso poderia causar. E o pior, que em termos de mecânica, não haviam muitas consequências. No máximo um delírio quando uma pessoa comum passasse por perto e visse o personagem na forma Crinos. Mas tirando isso, não tinha muita consequência. E agora colocaram. Ou seja, permanecer na forma Crinos sem matar algo pode levar você ao frenesi. Isso, na minha interpretação, vai fazer todo mundo pensar muito antes de entrar de fato na forma Crinos, para não correr o risco de perder o personagem e entregar na mão do narrador. E aí, penso eu, que as formas de meio caminho
é que deverão ficar mais valorizadas, que são a ISPO e a Glabro. A Glabro para o combate e a ISPO para eventualidades tipo deslocamentos, dentre outras coisas. Então imagino eu que deva ser isso, e aí vai ser confirmação de algo que a gente já via, como o Breno falou, do Forsaken, Werewolf the Forsaken. Eles faziam exatamente isso, a intenção era essa, por meios mecânicos diferentes. Mas a intenção era essa, o pessoal realmente ficava muito pouco da forma Crinos, explorando outras formas. Tu quer complementar, Breno, antes da gente seguir? Tinha, eu acho que a grande desvantagem, como tu citaste, era a questão do véu, realmente, se algum mortal despercebido lá e tal visse, mas também eles colocavam a questão da comunicação. A Uhum. manipulação, ela cai, se eu não me engano, mas ela cai pouco, assim. Fico pensando, um cara, uma manipulação 4, 5, ele podia continuar conversando quase que normalmente, né? Então era uma restrição muito pouca, né? Assim, muito precária. E que às vezes a gente tinha que ficar lembrando, olha, o tamanho da forma para passar aqui não é a mesma coisa, o peso para passar nesse tipo de assoalho, piso, também não é a mesma coisa, mas os jogadores eles costumavam a ignorar. Ou então fazer uso de dons, né, para superar, para falar por isso. Verdade. Então, bora avançar aqui no conteúdo, em mais um trecho traduzido do livro, que o subtrecho é Efeitos do Frenesi. Quando um Garou entra em frenesi, a fúria dele aumenta imediatamente para 5. Olha aí. E ele nunca para. E ele muda para Acrinos. Ele então ataca impiedosamente qualquer coisa percebida como uma ameaça, começando com quem for ou o que for que provocou o frenesi, se aplicável. Se qualquer um estiver atacando, o lobisomem deve tentar encurtar a distância e engajar o alvo com as armas naturais dele. Se ninguém estiver atacando, ele tenta perseguir aqueles que fogem, e daí em diante ele ataca quaisquer observadores. O Garou não realiza quaisquer atos defensivos, tal como tomar cobertura ou tentar testes de esquiva contra armas de alcance, mas tenta regenerar a vitalidade, fazendo checagens de fúria como de costume para assim fazer. É meio que entrar na forma Berserker. Enquanto em frenesi, o Garou fica imune às penalidades baseadas em vitalidade, tal como o comprometimento, que é quando a trilha de vitalidade fica completamente cheia de caixinhas, pelo menos no dano superficial, que aí perde 2 dados nas todas as paradas de testes físicos. Continuando, enquanto frenesi, tarará, exceto o desmembramento, e ele recebe um bônus de 3 dados para resistir aos dons mentais ou efeitos como de dons. Aqui cria-se uma defesa para os poderes sobrenaturais que lidam com a mente, porque os vampiros têm presença e dominação como ferramentas para lidar com a mente dos Garou. E aí tem-se essa ferramenta de resistência mental contra deixa eu ver, para resistir aos dons mentais ou efeitos como dons. Quando se fala efeitos como dons, a gente está falando de disciplinas ou outros poderes de seres sobrenaturais, como de mago, changeling e outros seres. A menos que os poderes especificamente afetem um alvo em frenesi, ou seja, a menos que esteja escrito que o alvo em frenesi é o alvo, então não se aplicaria essa blindagem mental. No entanto, o lobisomem não consegue usar dons em si mesmo. Olha aí que interessante. Está em frenesi, não consegue mais usar dom. E deve se manter agindo para fora do frenesi, ou o jogador deve ceder o controle do personagem ao narrador. O jogador não pode usar força de vontade de qualquer forma, tal como rolar novamente os dados. Uma última observação aqui. Aqui ele deixa claro que o jogador pode tentar continuar controlando o personagem, mas com ações para tirá-lo do frenesi. Se não quiser fazer isso, entrega para o narrador. Um pouco diferente das edições anteriores, que quando se dizia que entrava em frenesi, era o que o narrador que conduzia. O que tu acha dessas modificações, Breno? Olha, eu acho que dá uma responsabilidade maior para o jogador, porque tinha aquela coisa, e eu vi já acontecer em algumas mesas. Ah, eu vou fazer isso e isso e vou entrar em frenesi, vou entrar em frenesi. E aí
é contigo. E jogava a ficha no peito do narrador para ele lidar com toda uma situação preparada, às vezes, né, de sessão e tudo mais. E aí agora o jogador ele tem uma responsabilidade maior ao lidar com isso. Pensando no núcleo principal, que é a questão da matilha, isso é essencial, né? Isso é essencial para que a matilha pondere muito suas ações antes de irem até lá. Se tem um detalhe no lobisomem que sempre se manteve, que é a questão das táticas de matilha voltadas para combate, agora é bom pensar nas estratégias, nessas táticas, antes de chegar a este momento. Verdade. Eu tô vendo aqui que a Mary Jane tá no chat. Será que é a Mary Jane que já esteve conosco, Breno? É ela mesma. Ah, legal. E aí, Mary? Qualquer coisa, vamos jogar. Diga. Ela tá jogando uma de L20 agora. Olha aí, show de bola. Então, continuando aqui no texto, agora a gente vai. Antes a gente falou dos efeitos, entrando no frenesi, dos efeitos do frenesi e agora saindo dele. Uma vez que cada ameaça percebida for morta ou silenciada, o jogador pode fazer um teste de força de vontade em dificuldade 2 para sair do frenesi. Uma observação: é relativamente fácil sair do frenesi. 2 sucessos não é um negócio muito absurdo de se obter. Se ele escolher não sair ou o teste falhar, o frenesi se prossegue até ninguém senão o Garou em frenesi estiver sobrando de pé. A fúria cai para 0 ou a cena se encerra. Certos dons e outras habilidades podem encerrar o frenesi. Não importa como o frenesi encerra, o Garou reverte para sua forma natural e tem a sua fúria estabelecida em 0, perdendo o lobo. Olha só que consequência pesada, Breno. A consequência do frenesi é você perder o lobo. Tu não consegue fazer mais nada depois. E, de certa forma, eu concordo. É uma penalidade à altura para quem perdeu o controle do seu corpo, entregando-se à fúria. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo. É isso. O que tu acha dessa penalidade? Com visão de narrador, extremamente interessante. É muito legal, porque você põe para o jogador perceber o quão arriscado foi a seu pensamento inconsequente, muitas vezes, né? Por outro lado, pensando como jogador, às vezes é uma punição, pode soar, né, como uma punição um tanto pesada, que pode ser, né? Não sabemos as circunstâncias que isso pode ocorrer, mas pode ser que tenha ocorrido num momento de extremo heroísmo, de um desespero no qual era a única situação, e aí depois vai soar como uma punição, né? Uma penalidade, ao perceber de alguns, um pouco descabida. Porém, como já tínhamos comentado, né? É isso, você tem que ponderar com os detalhes, isso é parte do RPG, além da atuação, a jogada de dados, você tem a parte da estratégia de jogo mesmo. Então, fica esse debate. Verdade. Agora me chamou a atenção que não é tão difícil sair do frenesi. 2 sucessos é relativamente fácil. Tu que já jogou comigo, percebe que, por exemplo, na tabela de dificuldades, tanto de vampiro, lobisomem e caçador, a dificuldade 2 é considerado cotidiano, rotineiro. O que tu acha disso? Aumentaria ou tá bom 2? Né, parece que tem circunstâncias que tu podes, né, como narrador, colocar, né, aumentar um pouco a dificuldade. Eu acho que isso daí é cabível. Mas, de fato, ficou mais simples nesse aspecto, né? Um aspecto. Porém, tem a consequência, né? Você vai perder o lobo. E aí, né? Às vezes, talvez seja melhor manter-se, dependendo da situação, antes, né, de chegar no momento mais favorável. Enfim, né? A matilha também tem que ajudar nesse ponto, né? Mas é uma dificuldade
que não é lá complicado. Sim. Apesar de que, né, nós sabemos, né, Raga, tem alguns jogadores que, mesmo uma dificuldade como essa, para aquelas mãos que estão bem, bem frias na noite, é complicado. Até uma dificuldade 2 se torna difícil. Agora, uma coisa que tá me chamando a atenção aqui é ele pede o teste de força de vontade, mas não diz se é a tua força de vontade atual, considerando os gastos de força de vontade, ou é a força de vontade fixa. O que tu acha? Eu acho que é a atual, Atual, né? porque no livro eles colocam às vezes bem diretamente quando é a força de vontade permanente. Permanente. Eu acho que quando não está exposto é a atual. Pelo menos é a interpretação que eu faço. A gente lá não teve uma errata, né? Um livro do jogador para dizer, ah, não, isso aqui interprete dessa maneira. Então, eu interpreto ainda assim, até sair um companion, alguma coisa assim. Beleza. Então, avançando aqui no conteúdo, a gente entra agora no delirium. E aí você se pergunta, Raga, frenesi é só isso? É, mano, é só isso mesmo. Mas vocês vão ver que o delirium tem tudo a ver com frenesi. Vamos ao conteúdo. Por que o mundo não sabe sobre os lobisomens? Ou, ao invés, por que é que o mundo sabe sobre os lobisomens inconsciente e nublado pela interpretação folclórica e menosprezado como superstição ao invés de fato confiável? Ou seja, sabe sim deles, mas trata como se fosse folclore, como se fosse uma lenda, como se fosse uma superstição. Ironicamente, a humanidade sabe sobre a presença dos Garou. Está apenas enterrada em um nível fundamental, subconsciente e memória racial. Os humanos, de fato, compreendem o terror que os lobisomens conseguem infligir, considerando o império em que os Garou, no passado, realmente massacraram os mortais, os humanos. Os humanos, de fato, compreendem o terror que os lobisomens conseguem infligir e as pessoas ainda se agarram às lições culturais do império, mesmo se nenhum indivíduo moderno consiga se lembrar dos detalhes disso. Ou seja, o delírio, o medo está enterrado na alma dos seres humanos e que quando o Garou aparece, isso é meio que engatilhado, ativado e ele se manifesta de alguma maneira que vocês vão entender daqui a pouco. O resultado é o que os Garou conhecem como o delírio e que os humanos conhecem como uma necessidade existencial para evitar lobisomens. Quando o humano, animal ou outro observador não sobrenatural observa algo que obviamente revela um indivíduo como Garou, vide Formacrinos, que a gente comentou ainda agora no Frenesi, o observador provavelmente entra em pânico, foge ou até cai em catatonia. Mesmo depois, uma vez que ele recupere seus sentidos, os indivíduos afetados racionalizam o que eles viram ou até bloqueiam inteiramente essas memórias. Ou seja, inventa uma desculpa para dizer que aquilo não é o que seria de fato da imaginação. Ou a mente não funciona, não consegue lembrar, que cria um bloqueio na memória. No geral, a menos que o narrador opte pelo contrário, o efeito do delírio sobre uma testemunha humana depende do autocontrole mais perseverança do indivíduo afetado. Ou seja, o indivíduo afetado vai fazer um teste de autocontrole mais perseverança e o resultado vai dizer o que acontece. Por exemplo, de 1 a 5 resulta em medo. E aí ele esquece o que ele testemunhou. De 6 a 9 resulta em medo controlado. E aí ele geralmente esquece o que testemunhou. Enquanto que um era certo, no outro é mais ou menos, aí fica a interpretação. Agora, quando o resultado dá 10, é resignação. Ele não esquece. Ele de fato vai lembrar e aí pensa-se em alguma forma de explicar o que foi aquilo que o personagem viu. Um resultado de medo geralmente indica que o indivíduo fugirá, e se a oportunidade existir. Outras respostas em potencial de medo são o pânico, a descrença, a catatonia, imposição fetal e respostas desesperadas, se não provavelmente ineficazes, de fingir-se de morto. Por que não? Tem vezes que fingir-se de morto pode dar certo.
O medo controlado indica o desejo para autopreservação, mas com respostas possivelmente racionais ou protetivas, tal como atirar no horror enquanto estiver correndo para longe, ou um desespero para escapar que inclui olhar pelas portas ou passar por cima dos obstáculos na esperança de inibir a perseguição. A resignação indica que o observador aceita com que ele está lidando e toma uma decisão a partir daí. Na maioria dos casos, as pessoas resignadas a um lobisomem gigante diante delas percebem que fugir é o curso de ação mais sábio. Mas algumas pessoas escolhem se fixar no chão ou até dar um tiro desesperado no monstro. Essas pessoas geralmente morrem, mas a distinção importante é que elas mantêm o juízo delas sobre eles. Esquecer o que elas testemunharam pode levar a várias formas. Pode literalmente estar esquecendo o episódio, tal como um blackout. Pode ser uma racionalização, não importa o quão implausível. Ou pode ser um episódio de fuga ou dúvida de si mesmo. Se os detalhes do que uma testemunha se lembra importa, o narrador decide o que é mais apropriado ou dramaticamente interessante. Então, galera, tá aqui 3 formas de lidar com o delírio e o livro descreve exatamente como você pode interpretar cada um deles, que é o medo controlado e a resignação. Breno, o que tu achaste? Está bem descrito? Foi suficiente ou poderia melhorar essa descrição sobre o delírio? Eu acho que tu colocas bem esse ponto de que eu acho que faltam detalhes. Faltam detalhes. Não que as edições anteriores, elas também dessem total conta disso. Não, às vezes a gente tinha também vários probleminhas ali de interpretação, principalmente porque ali nos níveis mais altos, aquele que via podia ter uma reação um tanto abrupta, né? E aqui, até que tem um detalhe a mais, porém ainda acho que ainda falta um pouco. Até porque essa parte, eu acho ela bem interessante, porque vai buscar o medo que está no subconsciente, né? O medo ancestral. Isso é muito, muito legal ver no texto, como é colocado. Tem os motivos dentro do folclore, da história dos lobisomens, dos garou. E a gente sabe que dentro de jogo é uma cena assim, muito rápida. Seria interessante a descrição, né? Por que a reação humana é dessa maneira, né? O que ele lembra, o que vem à mente dele naquele momento. Por mais que o jogador, como o garou, não esteja lá, descrever, né, esse medo, essa reação, que pode ser colérica, né? Pode ser como um animal acuado que reage para sobreviver, mas também pode ser aquele desespero, né, de posição, de choro, de se debater, e o esquecimento é quase como uma bênção, de não ter que lembrar disso novamente. Acredito que, assim, personagens, NPCs que vão continuar, né, no jogo, não vão só aparecer num breve momento, pode ficar bem interessante, né? Ficar tentando lembrar, né? Mas eu vi alguma coisa, não foi dessa forma como me falaram, não foi assim. Eu acho que dá muito pano para a narrativa, eu acho isso muito legal. Verdade. Muito legal. Mas eu acho que sim, como tu comentaste, faltam alguns detalhes. Verdade, verdade. Mas enfim, avançando aqui no conteúdo, a gente já entra o quanto você pode interpretar o delírio e a tecnologia. Eu achei interessante eles trazerem isso no livro, que diz o seguinte: em tempos passados, o delírio era um plano B para os garou. A informação viaja lentamente e os relatos eminentemente falíveis das testemunhas eram a única forma que os garou permaneciam nas bordas da memória e terror humano. O que ele quis dizer? Que valia a pena provocar o delírio, ou seja, o plano B fazia com que todo mundo fosse embora e de alguma forma racionalizasse o que viu ou esqueceu. Entretanto, nos tempos modernos, o delírio não acompanhou a miríade de formas que os humanos vigiam uns aos outros, e, portanto, os garou no meio deles.
Os sistemas onipresentes de segurança, drones privados, instituições e o fato de que todos têm à mão um supercomputador com uma câmera, tudo conspira para estender as proteções oferecidas pelo delírio ao mais estreito que eles já foram. E de fato, galera, não sei se vocês já perceberam, toda vez que ocorre um sinistro, um acidente ou um caso, um crime na rua, a primeira coisa que as polícias vão atrás são das câmeras de segurança instaladas em várias edificações ao longo da via. Por quê? Porque lá são câmeras que ficam voltadas para a rua o tempo todo. Então, estar numa via urbana na forma Crinos é pedir para ser registrado. Continuando, nenhuma surpresa então que certas autoridades civis e até agências de segurança muito dormentes encontraram-se respondendo ao exato tipo de ameaças incomuns representadas pelas matilhas enfurecidas de Garou. O delírio não faz efeito naqueles que observam os comportamentos dos lobisomens através de qualquer nível de remoção tecnológica. Tá vendo pelo vídeo, tá vendo pela tela, não tá sofrendo delírio. Ou seja, os vídeos de YouTube e Instagram de um lobisomem indo à loucura não lançam as pessoas a fugirem em terror quando essas coisas aparecem nos feeds das pessoas. Provavelmente, elas provocam admiração na qualidade dos efeitos especiais na tela. A gravação da câmera de segurança de lobisomens despedaçando um armazém das docas não lança os agentes federais assistindo isso a uma paralisação mental e provavelmente acaba em um arquivo de evidências de algum lugar. As gravações de áudio de lobisomens não são tão imediatamente condenatórias, porque é menos óbvio quem ou o que está fazendo quaisquer dados ruídos, mas eles com frequência incluem outros detalhes que podem bem baixar o problema em cabeças de uma matilha indiscreta. Ou seja, galera, foi bom tocar nesse assunto, porque o delírio não funciona quando alguém está assistindo por uma câmera. E aí, mano, se fosse Vampira Máscara, seria a quebra da máscara. Mas aqui é a quebra do segredo de que deveria preservar a existência dos Garou. Breno, o que tu acha desse perigo agora? A tecnologia. Breno? É um tópico... tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Pois é. É um tópico que está atravessando, acho que todo mundo das trevas, né? Isso. O vampiro, ele já lida com essa questão também. E eu acho que a grande causa disso, fazendo esse parênteses antes de dar uma opinião mais sobre o assunto direto, é porque nós tivemos um intervalo muito grande de uma edição para outra. Se a gente for pegar os primórdios do mundo das trevas, nós estamos falando de uma sociedade que estava engatinhando na internet. Drones era algo assim praticamente impensável. Era exclusivo das Forças Armadas. Câmeras de alta resolução. Cara, era coisas assim que... Bom, a gente fazia parte do folclore também, né? A própria tecnologia, a ultra tecnologia era parte do folclore, né? Cyberpunk surge brincando com isso, né? A tecnologia que não temos acesso e tudo mais. E nós tivemos um boom tecnológico gigantesco. E isso fica até complicado. Eu já tive debates assim, eu imagino que tu também, que é do tipo, um jogador me perguntar, mas como não dá para ver? Como não dá para pensar nisso, né? Como que eles conseguem se esconder, ainda ter sociedades estruturadas? No início do século XXI, era crível que a gente pudesse encontrar algumas desculpas. Agora não tem muita, não. E é um dos motivos também que eu vejo para justificar por que os antagonistas humanos com acesso a essa tecnologia, como é o caso da Segunda Inquisição, como eu imagino que vai ser a Pentex ou mesmo a tecnocracia futuramente, os outonais, enfim, vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. Eles estão muito mais fortes, né? A tecnologia avançou e está muito mais do lado deles do que do lado dos seres sobrenaturais. No caso do
do Vampiro ainda tinha aquela discussão de que os efeitos de ofuscação mesmo numa câmera vai ter alguma coisa e tal. Agora não tem mais essa desculpa toda. E no caso dos lobisomens, imagino que não também. Né? Tem, claro, dons que você pode afetar. Na tecnologia, você pode, né, fazer alguma coisa. É, aquele dom de Sempre, Hagabashi nem todos. é aquele dom de Hagabashi que prejudica a tecnologia. Sim, sim, sim. Mas não são todos os que têm acesso, né? E aí vai ser realmente complicado. É uma trava muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu vejo assim que, agora como narrador, né? Falando como narrador, é muito legal porque você cria toda uma tensão para que os jogadores tenham cuidado ao se revelar, né? Mas como jogador, é aquela coisa, você vai estar pisando em ovos constantemente. A vantagem lobisomens costumam estar mais em locais selvagens, um pouco mais distantes, mas será que esses locais escapam de um Starlink hoje, né? Falando do nosso tempo atual, né? Antes, beleza, agora, né? Eu estive no meio do Amazonas com uma internet de altíssima qualidade que eu não tenho acesso aqui, né? Tava no meio do Rio. Você vê, né? Como agora? Não tem mais como. A Weaver tá bem forte, cara. E é como a gente já comentou em outros programas. A Wyrm ainda continua sendo um problema, sim, mas agora a Weaver tá dando as cartas, né? Hoje é a Weaver que tá ali. E ela pode ser o inimigo em potencial, como a gente já discutiu isso também. Sim. Eu vou entrar então numa questão da tecnologia que é um perigo a mais para os Garou. Um local sagrado, centro de concentrações e assembleias é o Caerne. A gente tem o imaginário de que um Caerne geralmente é num campo aberto. Não é isso? Tu também não interpreta dessa maneira? Breno? Sim, eu acho que um espaço com. Sim, eu acho que com espaço com acesso à Lua. Exatamente. Pelo menos no meu imaginário, uma boa parcela dos Caernes são assim. Só que agora, gente, ainda mais que eu trabalho com isso, a quantidade de satélites que estão circulando no espaço, eles estão 24 horas fazendo imagens da superfície da Terra. Então imaginem que ou a Segunda Inquisição ou a Weaver tenha alguém operando alguma desses satélites ou acesso às imagens que esses satélites produzem. E se eles tiverem menor suspeita de onde o Caerne se localiza, eles podem usar essas imagens para saber onde se encontra o Caerne. Olha só o quanto a tecnologia se voltou contra os Garou. Então, mais do que nunca, os Garou precisam de fato esconder a sua existência, transformar-se na forma Crinos e, pior, entrar em frenesi é colocar em risco não só a própria integridade, quanto a união da matilha, ou pior, a desestruturação completa da seita ou do Caerne. E aí, meu irmão, é game over. O que tu acha disso, Breno? Cara, eu fico pensando, naquelas edições anteriores, quando a gente falava de Lobisomem Idade das Trevas, o Segredo da Prata era algo assim que pouquíssimos humanos sabiam e que dava assim, grande poder a eles, né? Saber que a prata podia conter. E agora o Segredo da Prata está mais que difundido. Qualquer um, sem nenhum nível de ocultismo, pode simplesmente digitar e encontrar na internet como matar um lobisomem. Né? Isso no mundo das trevas fica muito cabível e ainda com acesso a essa tecnologia informacional. Cara, eu lembro quando eu assisti, deve lembrar, Raga, também, quando eu assisti aquele filme com o Will Smith, Inimigo de Estado, Uhum. que um satélite fica perseguindo ele, e aquilo me deixava tão tenso, cara, tão tenso. Era ficção, na época era bem ficcional, não tinha tecnologia, mas também não era daquele jeito. Hoje, não, aquilo dali não é mais ficção, na verdade já está até superior ao que aquilo é mostrado. Né? E fica assim, meu Deus, cara, e como é que se lida com isso, né? Eu faço parte de uma
uma sociedade secreta, uma raça que está em extinção, e ter que lidar com isso é bem assim complicado. O que eu fico pensando é que talvez alguns rituais, acordos com os totens, dons, talvez possibilitem diminuir essa possibilidade, né, de rastrear imediatamente. Mas eu acho que também não é garantia. Acho que ainda é um problema grande. Boa, boa. Então, vocês aí viram que a tecnologia ela é uma ameaça para os Garou, não só para os vampiros, mas também para os Garou. Vamos continuar agora, porque também tem a questão do delírio e as outras criaturas. O delírio afeta os humanos em particular. Os animais geralmente reconhecem os Garou como predadores aterrorizantes da sua própria maneira, especialmente quando os lobisomens assumem as formas mais agressivas e fogem instintivamente quando um Garou assume as formas mais ferozes. Mas os animais não têm um sentido inato para quem é um lobisomem, a menos que alguém se revele como tal. As outras criaturas sobrenaturais são com frequência não afetadas pelo delírio. Aí alguém grita: ah, então vampiro não é afetado. Perfeito, ele não é afetado. Aí cabe a pergunta: mago é? Vamos ver, vamos ver. Pelo menos aqueles seres de uma natureza da primeira ordem. Isto é, os vampiros parecem ser imunes ao delírio, mas os escravos miseráveis e viciados em sangue com frequência viajam no despertar deles, ainda são afetados. Ou seja, os carniçais e os lacaios. Ambos são afetados pelo delírio. Claro que muitos vampiros parecem compreender a ameaça imediata que um lobisomem representa por conta própria e escolha, racionalmente, para fugir da presença do Garou, ao invés de ser forçado pelo delírio. Mano, se eu sou um vampiro e aparece um bichão na forma acrinos, com garras e dentes absurdas, tendo mais de 3 metros de altura, mano, eu mesmo sendo imortal, eu correria como se não houvesse amanhã. O que tu acha, Breno? Cara, é uma coisa assim que, para quem já está familiarizado com os antigos livros do Mundo das Trevas, quando chegava na parte que falava das outras criaturas sobrenaturais, era comum a gente ver uma imagem de um lobisomem trucidando o vampiro. Essa imagem ela era notória para que a gente soubesse que você viu uma criatura dessas, corra como, sei lá, um desperto da Matrix e vê um agente, né? Porque, de fato, é algo assustador. E mesmo nesses outros livros, né, das outras criaturas sobrenaturais, era incentivado você não cruzar o caminho, evitar, né? Tinha toda aquela mecânica lá que eles colocavam, que o lobisomem sempre era muito, muito, muito mais forte fisicamente, sempre demonstrava ter um perigo ambulante. Agora, assim, eu acho que nas edições anteriores não deixava claro, pelo menos eu tenho quase certeza, não deixava claro que essas criaturas sobrenaturais de segunda categoria, como o caso dos carniçais, dos encantados, no caso dos changes, se eles sofriam ou não o antigo delírio, né? Uhum. A gente não sabia. Então ficava-se muito a cargo. Agora não, está diretamente colocando que sim. Seres sobrenaturais em geral. É cabível mesmo, né? É cabível você está diante de uma ameaça, né? Uma ameaça que faz parte do medo, do medo que está no subconsciente. Então é cabível, eu acho correto essa interpretação. Boa. Dando aqui continuidade, finalzinho dela, os trabalhadores voluntários e os caçadores parecem ser casos especiais. Olha só que interessante. No geral, os feiticeiros parecem ter a compreensão fundamental de que o sobrenatural existe, assim negando o efeito do delírio sobre eles. Está aqui a resposta para os magos. A compreensão do sobrenatural faz com que eles fiquem imunes.
Já os caçadores, por outro lado, são afetados como os humanos normais. Na maioria das vezes, embora alguns deles pareçam ter a capacidade de suprimir o desejo para fugir, vide algumas lâminas que permitem resistir a isso, pelo menos na maioria dos casos, essa ruptura é verdadeira. O Garou, quem que tratar os detalhes disso como universalmente verdadeiros, pode encontrar-se surpreendido na maioria das vezes e de formas inconvenientes. Então temos aqui outros dois casos. O primeiro de mago, que eu comentei ainda agora, eles conseguem ficar imunes por causa da compreensão deles do sobrenatural. Já os caçadores, de quem joga de caçador a revanche, principalmente caçador a revanche, eles são afetados, a não ser que usem lâminas que lhe permitam resistir aos efeitos sobrenatural. Muito interessante essa colocação. Breno, o que tu acha dessa parte final? Do caso dos magos já era conhecimento, né? Isso já tinha. E no caso dos caçadores, teve uma mudança muito grande lá na estrutura da história todinha do jogo. Deixaram, né, os caçadores de uma forma mais vinculados à humanidade mesmo. Então é realmente cabível que eles tenham que ter suportes para isso, né? Suportes lá, se não me engano, são algumas faculdades, alguns equipamentos, né, que podem dar uma certa proteção a isso. Mas ainda assim, ainda que exista, né, uma proteção pelo conhecimento ou por esses equipamentos e tal, é aquilo que a gente falou anteriormente. Quem em sã consciência vai continuar agindo assim, a não ser que seja uma motivação quase insana mesmo, né? De não, mas eu tenho que caçar, eu tenho que pegar, eu preciso da pele desse lobisomem para sei lá. Enfim, eu penso assim que NPCs teriam essa atitude mais maluca, enquanto que jogadores já sabem, né, que não devem se arriscar demais. É isso aí. Bom, agora a gente vai para as considerações finais. Eu, pessoalmente, gostei muito do formato do Frenesi e da forma como ele é aplicado nesta edição. Lembrou muito, como o Breno citou mais cedo, lembrou a forma como é conduzida no Lobisomem, o Forsaken. Os Destituídos, Breno. Em português eles traduziram como os Destituídos. Destituídos, isso. Exatamente. Eu gostei muito deles terem extraído isso de lá, porque era uma das coisas muito bacanas do Forsaken. Então, para mim, o Frenesi está muito bem encaminhado, só demandando um pouco mais de descrição, mas está muito bom. Breno, suas considerações finais antes da gente dar um tchau? O Frenesi eu vejo assim como uma ferramenta agora, assim, narrativa bem mais detalhada e aquela trava de segurança para o narrador e para colocar também os jogadores em alerta, um alerta constante de ter aquela conversa, algo que a gente tem comentado muito antes, né, quando a Vivi está aqui, a Gilda também, quando aparecem aí, o quanto a matilha precisa se resguardar a partir da sua interação, né, se conhecer, saber os limites de cada um e evitar esses problemas. Então, aí, o delírio é como eu tinha comentado, eu acho sensacional os textos que trabalham com isso, que falam disso, essa parte que está bem enraizada no folclore dos lobisomens, muito bacana mesmo. E aquilo que a gente falou, né? Faltava, acho que um pouquinho mais de detalhes, que talvez, né, Raga, apareçam em suplementos vindouros aí, em compêndios, até para solucionar a dúvida que nós estávamos. E aí, qual é o nível, né? Uma força de vontade que já estava, ou é a permanente? E é sempre um debate isso, até porque nós já conversamos, né, a respeito. Às vezes os livros parece que eles saem um pouco apressados. Uhum. E aí é necessário sair aqueles suplementos para dar uma podada, para deixar claro como é e tal. Mas todos dois eu acho que são tópicos que estão bem melhor explorados se compararmos com as edições anteriores. Eu acho que tá bem legal, bem funcional. Beleza. Então é isso, galera. Terminamos até bem antes
o boteco. É que quando tem menos gente, realmente fica muito rápido. Aí quando a gente junta aqui 3, aí passa de 1 hora facinho, né, Breno? Sim, sim, verdade, cara. Verdade. Infelizmente as colegas não puderam, né? A gente achou que ia ter a matilha completa hoje. Mas são aquelas coisas, né? Às vezes a gente não espera, a Wyrm vai lá, ou a Weaver, e atrapalha a gente. Acontece. Verdade. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem nos assistiu até aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais uma Lore Sheet aqui no Boteco World of Darkness. Breno, sendo assim, para encerrar, peço para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.